pessoal, meu nome é Weder Costa, esse é o canal Spock Monkey. Isso aqui é um bate-papo, tá? Então é mais um vídeo de um bate-papo. E o que nós vamos trazer hoje? Eu quero trazer para você uma análise que eu fiz em relação ao que tem uma possível guerra na Venezuela e que pode afetar o Brasil. O que isso tem a ver uma coisa com a outra, tá? Eu acho importante tocar nesse assunto porque isso pode se tornar um efeito dominó. Então eu quero mostrar para vocês mais ou menos o que eu tenho em mente do que pode acontecer e qual é a situação atual. Porque eu acho muito importante, porque pela primeira vez na América do Sul, nos tempos atuais, nós estamos vendo uma possível guerra. E quais transtornos ela pode trazer para o Brasil, que é um país vizinho. Então vamos falar sobre isso agora então? Então hoje o assunto é sobre isso. Sai um pouquinho ali de tecnologia, mas eu acho importante nós tocarmos nesse assunto porque de forma direta ou indireta está afetando a gente. Pode afetar a gente. Vamos lá. Então o mais importante que eu faço, eu separo através de checkpoints para ficar mais fácil a identificação, o conceito sobre o item que nós estamos falando. Então vamos lá. Primeira coisa, quais são os dados importantes, tá? Vamos lá. O primeiro dado importante é que o território reivindicado pela Venezuela, que está dentro da Guiana, é de cerca de 160 mil quilômetros quadrados. A população estimada nesse território é de 125 mil habitantes, dos mais 791 mil habitantes da Guiana Central, né? Atuais líderes políticos dos partidos em disputa: Nicolás Maduro, que é da Venezuela, e Irfan Ali, que é da Guiana. Guiana controla a área reivindicada pela Venezuela desde 1966, quando alcançou a independência do Reino Unido, que representa aproximadamente 2/3 do seu território. O idioma, o inglês, é falado na área reivindicada, sendo este um dos poucos territórios da América do Sul. Com este idioma oficial, além das Maldivas, enquanto isso o espanhol é falado na Venezuela, como em grande parte da região. Nós sabemos, né? Mas qual que é o motivo disso tudo, tá? Acontece é o seguinte, gente. A Guiana anunciou a importante descoberta de petróleo em Esequibo, que adiciona pelo menos 10 bilhões de barris a reservas do país, tornando-as maiores que as do Kuwait. Ou seja, gente, qual que é o motivo da Venezuela simplesmente falar, olha, eu vou entrar dentro desse país aí, vou reivindicar essas terras que acham que é da Venezuela. Tudo é por causa de dinheiro, tá, gente? Então, descobriram esses barris de petróleo e começou todo esse dilema. Quem que pode estar apoiando a Venezuela em relação a isso, tá, gente? A China e a Rússia. Aí eu quero entrar num ponto com vocês sobre uma guerra híbrida aí que entra tecnologia, tá? Eu já falo, quem já me conhece, as guerras hoje em dia, elas têm essas guerras braçais mesmo, né? Então, guerras territoriais por homem a homem mesmo, né? Guerras com soldados, mas tem uma guerra híbrida acontecendo também em relação a deixar uma população com uma cultura mais enfraquecida. O que eu estou falando sobre isso? Imagina que a China e a Rússia, só para dar um exemplo, a China é dona do TikTok. O TikTok, o que vocês verem? O que vocês costumam ver hoje em dia? Mais é dancinha, é aquele me deu uma rosa, são coisas que não têm conteúdo explícito, né, de adicionar conteúdo explícito na memória das pessoas, né? Então, o que acontece? Na China, por exemplo, eles não usam esse tipo de conteúdo. O conteúdo é simplesmente de aprendizado, de construção. Então, a intenção com essa guerra híbrida que eu falo é levar tecnologias para outros países, trazendo a população, enfraquecendo a população em relação a pensamentos, tá? Então, isso é a guerra híbrida. E a China e a Rússia são duas apoiadoras em relação a isso. Qual que é o, aí depois você vai me perguntar, qual que é o poder militar da Venezuela e da Guiana? É de 150 mil militares ativos. 150 mil militares ativos. Aí você vai perguntar, mas que será que Nicolás Maduro vai arriscar e vai entrar mesmo em guerra? Gente, é uma dúvida. Eu não duvido. Por que eu não duvido? Porque é interesse dele. E ele é uma pessoa que está enfraquecida em termos da população. Tanto que ele fez um referendo para ver se adicionava ou não o território da Guiana para a Venezuela com as pessoas. E ele fez uma campanha de apoio ensinando as pessoas a votarem sim. Ou seja, quase que uma ditadura indireta aí, né? Então tem o referendo, só que ele explicando como se deve votar. Mas quais são as preocupações, tá? Fazendo aqui uma análise estratégica. Guerra híbrida China e Rússia, eu já falei para vocês, eu acho que está acontecendo. Se você olhar em países emergentes, essas guerras já estão acontecendo. Principalmente países africanos, tem muitos países que já foram tomados o poder,
tomados o poder, países que se diziam democráticos, tá? Então foram tomados o poder com a ajuda da China e da Rússia, dizem que ela está por trás disso. Aí você olha aqui, vamos fazer uma outra análise, eu quero aumentar bem esse gráfico aqui para vocês entenderem o que eu estou falando, tá? Deixa eu dar uma olhada. Aqui é a Venezuela, você está vendo a Venezuela aqui. Venezuela, né? Então, a Venezuela quer entrar dentro da Guiana. Então é aqui. Então, o que que acontece? Se a Venezuela entrar em guerra com a Guiana, ela tem algumas opções. A primeira opção é ir por ar, então ela pode, com os aviões, ir por ar. A segunda opção é ir pelo mar, então ela pode sair por aqui e atacar pelo mar diretamente. E existe uma terceira opção que é a mais preocupante, que é exatamente a Venezuela ter que passar pelo Brasil. Olha o risco, tá? Olha o risco que tem aqui. Porque se ela passar pelo Brasil para invadir a Guiana, existe um risco enorme de entrar dentro de um país que tem um poder militar soberano, que é o nosso país, o Brasil. Então isso traz consequências inimagináveis, tá? Então, quais são os riscos aqui? Só para vocês terem uma ideia de quais são esses riscos. Venezuela, ela vai ter que entrar por Boa Vista e por Guiana. Isso traz efeitos colaterais diretos ao Brasil. Tanto que o Brasil enviou carros blindados, equipamentos blindados, né, vamos dizer assim, para a fronteira ali de Boa Vista. Exatamente essa fronteira aqui, que dá acesso a quê? A Guiana. Então, em uma guerra, uma possível guerra entre Venezuela e Guiana, simplesmente, gente, tenho certeza, nós seremos impactados de forma, no mínimo, indireta, tá? Isso pode estar em um monte de outras coisas. Mas qual que é o sentido que eu vejo, tá? Eu acho que o sentido é lá precedente, principalmente essa guerra, como é por petróleo, e nós sabemos que a água, né, e o ar vai se tornar, sim, um bem natural mais requisitado pelo mundo, já é, né? Então pode ocorrer um risco em relação à Amazônia. Só para vocês terem noção, 77,4% do território aqui é ocupado por florestas. Então o mundo inteiro está de olho nisso. O mundo inteiro está de olho exatamente nessas florestas. E pode abrir, essa guerra pode abrir um precedente enorme, porque sabemos que a Guiana, por exemplo, ela tem os Estados Unidos a favor. Então os Estados Unidos, obviamente, não vai deixar simplesmente a Venezuela invadir e tomar esse território da Guiana. Em contrapartida, nós sabemos que a Rússia apoia a Venezuela. Então você já imaginou o problema que pode acontecer de uma simples ideia de Nicolás Maduro invadir um outro país? Então, assim, é um problema que realmente pode nos impactar indiretamente e pode abrir precedentes para outros países fazerem o que quiserem, tá? Então, é um risco de um possível teste também que possam estar fazendo em relação à invasão à Amazônia no futuro, tá? Mas quais são os impactos, né? Os impactos de uma guerra no país vizinho, que é o país Guiana, vizinho ali, com nosso país, o Brasil, né? Então, quais são os impactos de forma direta ou indireta que podem nos afetar? E isso afeta mesmo, porque imagina que as pessoas estão fugindo da Guiana, que é um país que possivelmente pode entrar em guerra, e estão indo para Boa Vista. E, consequentemente, nós falamos em Boa Vista, mas Boa Vista é a entrada. Simplesmente as pessoas podem estar fugindo para qualquer estado do Brasil, tá? Então lá, primeiro, é o deslocamento forçado, a guerra pode estar um grande número de pessoas fugindo da Guiana, igual eu falei para vocês. Crise humanitária, a guerra pode levar a uma crise humanitária com falta de alimentos, água potável, abrigos e cuidados médicos adequados. As pessoas que estão fugindo das suas casas, né, elas não têm alimentos, não têm trabalho, então elas podem vir para o Brasil e o Brasil ter que ser responsabilizado pela subsistência dessas pessoas. E com isso pode encarecer produtos, pode ter falta de alimentos, pode ter falta de condição básica para essas pessoas, né? E é claro, afetando também Boa Vista. Aumento da violência, que é um item também que pode acontecer, crimes durante uma guerra, geralmente é um aumento da violência, como assassinatos, sequestros, estupros e saques, ou seja, tem muitas pessoas boas que vão fugir, mas também tem muitas pessoas ruins também que podem fugir, tanto da Venezuela quanto da Guiana. Porque ninguém quer uma guerra, gente, ninguém quer uma guerra. 4. Instabilidade política e social. A guerra pode desestabilizar politicamente o país vizinho, levando conflitos internos e divisões sociais.
Pode, porque imagina o seguinte, imagina que o nosso presidente, por exemplo, falando de política, né, resolve entrar nessa guerra. Você já imaginou o tanto de problema que pode trazer? Então, vamos ficar atentos a isso. Impacto econômico negativo. Uma guerra em um país vizinho pode afetar a economia, como fechamento de fronteiras, interrupção do comércio e queda do turismo. Quem geralmente vai para o norte e o nordeste pode ser impactado em relação a isso, tá? Desafios de segurança. A guerra em um país vizinho pode gerar preocupações de segurança, como a entrada de grupos armados ou terroristas em território estrangeiro. Aqui eu falei para vocês da migração do país, tanto da Venezuela quanto da Guiana, para o Brasil. Então, as fronteiras têm que ser bem protegidas em relação a isso. Sobrecarga dos serviços públicos, o aumento repentino de refugiados e deslocados pode sobrecarregar o sistema de saúde, educação e assistência social do país vizinho. É o que eu expliquei para vocês, isso é um fato, tá? Então essa sobrecarga ela pode impactar diretamente e ter necessidade de um incentivo, tá? Do governo, incentivo federal para os estados que fazem fronteira. Então, gente, isso somente traz problemas. E cooperação internacional. O país vizinho pode ser pressionado a lidar com as consequências da guerra e buscar apoio da comunidade internacional para auxiliar na resposta humanitária. O que eu falei para vocês é: imagine se os Estados Unidos entrar para proteger a Guiana e a Rússia entrar para proteger a Venezuela. Já imaginou o problema que nós vamos ter no nosso colo? Isso tudo aconteceu, gente, principalmente agora. E por que que Nicolás Maduro se sentiu tão apto a fazer isso agora? Então, não falando assim de extremamente política, gente, mas ele sentiu porque simplesmente foi convidado para o Brasil e nós temos que olhar esse problema com uma lupa, tá? E analisar de todas as frentes o porquê que isso está acontecendo e por que que eu estou fazendo esse vídeo. Porque simplesmente 2024 provavelmente não vai ser um ano tão fácil economicamente falando. Nós tivemos aí o menor PIB dos últimos anos, né, em 2023, está consagrando o menor PIB. Sabemos que temos um rombo fiscal de mais ou menos aí 215 bilhões, então já vai entrar 2024 com um rombo aí negativo. Não falando de política, tá, gente? Mas temos que ficar atentos. Ah, mas isso não me impacta. Impacta sim. Impacta nos pequenos produtos, na sua locomoção e tudo mais. Vamos ficar atentos, vamos olhar a fonte, vamos entender e pesquisar, que eu acho que isso é o mais importante. O que eu queria falar para vocês hoje era sobre isso, falar um pouco sobre essa guerra que está acontecendo, essa guerra que me preocupa, tá? Então, nós temos que ficar de olhos atentos, porque na atualidade é a primeira vez que nós temos uma guerra tão perto de acontecer como está agora. E aí, o que você acha disso? O que você acha que está acontecendo e do que nós falamos? Então, se você quiser contribuir aí com os nossos comentários, é só comentar aqui no vídeo do YouTube, dar uma curtida, é claro, para engajar o vídeo. E eu te espero no próximo vídeo para a gente batermos um papo sobre algum assunto em específico. Um grande abraço e até mais!